Olá, tudo bem? Aqui é Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Se você está chegando aqui no canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você já está caminhando com a gente também, o que é muito importante, o que é muito valioso para essa caminhada, eu venho fazendo aí um percurso no projeto Psicanálise Paralela. Se você está acompanhando, você já deve saber disso. E agora eu estou estudando para o próximo episódio, que é o episódio 44, o significado da psicanálise na história da ciência. É um artigo de 1921 do James Van Teslar. Daqui uns dias já está pronto, tá? Eu estou na minha caminhada do estudo. Mas por conta disso, dessa nova temporada, que é a terceira temporada do projeto, eu estou no momento de refletir um pouco sobre a relação entre psicanálise e ciência e o seu impacto social. E para dar uma organização na caminhada que eu já vim fazendo no projeto Psicanálise Paralela, eu decidi trazer para você, e para mim também, porque isso me ajuda a me organizar, um mapeamento, uma organização dos episódios que eu já apresentei até hoje. Então, nesse vídeo você vai ver uma história da caminhada do projeto e as temporadas que eu vim trabalhando. Isso vai ser bem interessante, isso vai ser bem legal, tá bom? Imagino que você já deve ter visto aí a vinheta nova do canal, né? Depois de aí 4 anos já trabalhando com a internet, já principalmente aqui no YouTube, mas acho que são 7 anos já, desde 2015, trabalhando no Facebook, depois vim para o YouTube, etc. Eu resolvi fazer essa vinheta aí como uma forma de lembrar um pouco desse percurso. Aí você coloca no comentário o que você está achando desse material, o que você achou dessa vinheta nova, que esse é o primeiro vídeo que de fato a vinheta está inserida nele. Eu apresentei essa vinheta e outros materiais que eu fiz 2 lives recentemente sobre as considerações sobre a técnica psicanalítica e um outro diferenciando psicanálise e psicoterapia, diferenciando e relacionando. São assuntos bem interessantes, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu caminhar para lá. Então, essa é a minha proposta, psicanálise paralela, história e temporadas. Então, esse vídeo, ele está sendo realizado depois do episódio 43, que foi Estado da Arte 3, Estado da Arte da Psicanálise 3, e o episódio 44, que eu vou produzir, eu já estou caminhando, eu estou na segunda parte do meu estudo, encaminhando para o ensaio já do material, para eu poder preparar a gravação. E aqui, nesse momento, eu estou trazendo esse mapa, né? Esse paralelo, como é que se diz assim? Essa organização histórica e uma paralelização de todos esses episódios para a gente poder ver. Então, se você estiver chegando no canal, vale a pena assistir esse vídeo agora, porque ele vai te dar uma noção da caminhada dos episódios, tá bom? Então vamos lá, para a gente conhecer. Primeiramente, eu estou fazendo essa divisão dessa linha histórica aqui para a gente pensar, que eu acho que vai ser bem interessante, bem bonitinho. Eu estou organizando primeiramente não os episódios por data de apresentação, mas por ano em que o texto foi publicado, enquanto artigo, enquanto livro, etc. Então, o primeiro material mais antigo que eu apresentei é o episódio 5 do Psicanálise Paralela, de 1890, o texto Tratamento Psíquico-Anímico do Freud. É um texto em que ele estava ali começando a se aproximar do campo da psicoterapia, ele estava utilizando da hipnose como técnica para tratar as doenças nervosas, e ele apresenta a técnica da hipnose, fala da importância da valorização da palavra no tratamento, seja o tratamento da psíquico ou da alma, né? Por isso que ele usa tratamento psíquico ou anímico. E ali ele está falando uma grande defesa da importância das palavras nos tratamentos, da psicoterapia, mas também no trabalho do médico. Ou seja, a relação com a palavra, a valorização do médico pelo paciente, tudo isso vai compondo ali um reconhecimento que permite ao médico trabalhar. Então ele estava ali nos primórdios das discussões de psicoterapia. O episódio seguinte, caminhando nas datas, é de 1901, que está lá no livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana, do Freud. Esse episódio é o último capítulo desse livro, chamado Determinismo, Crença no Acaso e Superstição. Ele já está ali, já dentro do campo psicanalítico, ele já está trabalhando no campo, e com isso ali ele se propõe a falar sobre os atos falhos e os xistes,
né? Então ele propõe qual que é a sua técnica que ele permitiu trabalhar as doenças psíquicas e analisar os sonhos, que é a técnica da associação livre. Ele apresenta a concepção de ato falho. É muito interessante o que é um ato falho para o Freud. Não é trocar uma coisa pela outra, tem pelo menos 3 condições para que se entenda que é um ato falho na concepção do Freud. E é isso a dependência do determinismo psíquico, ou seja, um ato psíquico, seja um pensamento, uma ação, ela está sempre relacionada a outros processos psíquicos e, portanto, a análise permite alcançar essa relação. E também nesse episódio é muito interessante, ele atenua a fronteira entre o normal e o anormal por conta da associação entre sonhos, atos falhos, sintomas, como todos equivalentes do ponto de vista do processo, dos processos inconscientes, né, das formações do inconsciente. Isso aí em 1901. Depois, os episódios seguintes são os episódios 20 a 25 do projeto Psicanálise Paralela, que são lá o texto Freud, fragmento da análise de um caso de histeria, que o Freud escreveu em 1901, né, mas publicou em 1905. Ao longo desses 5 episódios, ou são 6 na verdade, ao longo de 4 episódios, do 20 ao 23, eu apresentei o texto, e nos episódios 24 e 25 eu fiz um longo debate sobre o texto, articulando várias questões e depois articulando com vários episódios do Psicanálise Paralela. O Freud, nesse texto, ele articula a análise de sonhos, que ele já vinha trabalhando desde 1900, na interpretação dos sonhos, com a teoria da sexualidade, que está lá no texto de 1905, que são os 3 ensaios sobre as teorias sexuais, e ali ele vai articular esses 2 assuntos no tratamento da histeria, no caso dessa paciente, que é o caso Dora, cujo fracasso vai remetê-la à possibilidade de construção de um novo conceito operatório, que é o de transferência. Nesse texto, ainda no plural, transferências. E aí ele apresenta no final do texto. Ele também fala de vários outros aspectos, é um texto muito rico, muito denso, que ele vai discutir complacência somática, a relação de como o psíquico dá um novo sentido para os sintomas físicos, o ganho secundário da doença, ou seja, a pessoa em padecimento, ela começa também a tirar uma valoração do próprio sofrimento para viver, e ela tem um ganho secundário, e portanto isso coloca uma dificuldade ao tratamento. As interpretações simbólicas que ele faz ao monte nesse texto, então é um texto bastante interessante para pensar aí. O episódio seguinte, aí, considerando as datas, é de 1911, o Freud, ali num texto chamado Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental, ele vai propor ali as diferenças entre os princípios de prazer e de realidade, como que um vai se desenvolvendo para o outro, né? E aí ele vai descrever a adaptação do ego-prazer, que é movido em função do princípio de prazer dos processos primários, ou seja, busca de satisfação, evitação do desprazer, em uma nova constituição, que é o ego-realidade, ou seja, ele vai se adaptando no contato com a realidade externa, no contato com o cuidado dos pais, com a educação, com vários outros processos da realidade, e ele vai constituindo um novo princípio que regula seus processos, que é o princípio de realidade. Esse texto vai muito nesse sentido e ele vai discutir o processo de repressão, a importância, mas também as dificuldades que ele coloca, né, no que diz respeito ao desenvolvimento psíquico, assim como a importância, por exemplo, da educação. Ele fala muito da educação e da arte como 2 processos fundamentais aí na sociedade para dar conta desse processo de adaptação do princípio de prazer para o princípio de realidade. Então, 4 textos aí, ainda no Freud, o Freud construindo o campo psicanalítico. Em 1910, se eu não me engano, ou foi em 1911, o Freud e outros psicanalistas que estavam começando a se aproximar e construir o campo, fundaram ali a Internacional, a Associação Psicanalítica Internacional, e a partir daí eu já fui trazendo textos de outros autores para a gente pensar. Na sequência, um texto aí de Ferenczi, 1912, no ano seguinte, ele fez uma discussão sobre sugestão e psicanálise, diferenciando os 2 métodos, diferentemente de Freud, nos que eu apresentei antes, né, principalmente o tratamento psíquico-anímico de 1890, o primeiro que eu apresentei, que em termos mais antigo, né, o mais antigo que eu apresentei, não o primeiro foi outro.
O Ferenczi aí faz essa diferenciação dos dois métodos, descrevendo a regra da associação livre, que é fundamental no campo psicanalítico, e refletindo sobre o propósito do profissional com o seu paciente nos dois métodos. Então aqui o Ferenczi faz uma longa crítica ao método de sugestão hipnótica, já aponta como que a psicanálise abandonou esse método fazia tempo, já há mais de 10 anos, e já estava trabalhando com a associação livre. E ele vai fazer uma discussão muito interessante, né, comparando esses dois métodos. Na sequência, então, depois de 1912, eu fui para 1923. É um dos episódios mais recentes que eu apresentei, que são os episódios 39 e 40. Já na terceira temporada, daqui a pouco você vai ver como fica, esses são os dois verbetes de enciclopédia, melhor dizendo, a parte A do texto, que se chama psicanálise. A parte B se chama teoria da libido. Eu apresentei só a parte A. Freud faz um estado da arte da psicanálise em 1923, apresentando os primórdios do campo com os estudos sobre a histeria, Eli Breuer, a teoria da técnica, apresentando ali todo o desenvolvimento da associação livre, a interpretação dos sintomas, dos sonhos, dos atos falhos, a etiologia psicossexual da neurose e a concepção psicanalítica de como que a neurose se produz, pelo menos naquela década, naquele ano, né, de 1923, e o que ele próprio esperava para o futuro do campo, em termos das perspectivas da psicanálise, relação com outros campos, principalmente a psiquiatria, a relação com outras áreas, as questões de eficácia, de terapêutica, etc. É um texto muito interessante, é um dos mais recentes que eu apresentei. Em 1932, já são aí 9 anos depois, o Freud também faz, melhor dizendo, uma conferência chamada Explicações, Aplicações e Orientações. Nessa conferência, isso aí foi o episódio 8 do Psicanálise Paralela, já é um dos mais antigos, ele está lá atrás. Ele vai refletir sobre as críticas que a psicanálise estava recebendo naquele momento e ao longo dos anos. Eu fiz até, inclusive, uma relação do texto dos dois verbetes que eu apresentei nos episódios 39 e 40 com o texto Explicações, Aplicações e Orientações de 1932, porque é como se um fosse a continuidade do outro. É muito interessante como que um e o outro dialogam muito entre si, apesar da distância de 9 anos. E ali o Freud ele vai tomando esse momento do texto para falar sobre os amigos e os opositores ao campo da psicanálise, né, a questão das críticas, a aplicação da psicanálise em outros campos, em especial na educação. Freud era muito preocupado com a questão da educação, ele vai falando em vários momentos como ela é importante em termos da conquista do ser humano em relação ao princípio de prazer, em relação aos seus instintos, suas pulsões sexuais, ao que há de mais animalesco nele próprio, né? Ou seja, a educação é fundamental para o processo de desenvolvimento da cultura. E ele vai discutir também a eficácia da psicanálise enquanto uma terapia, enquanto uma psicoterapia. Daí o debate que eu fiz lá sobre psicanálise e psicoterapia, que eu acho que vale a pena você assistir. É um debate muito interessante, essa relação desses dois campos aí. O Freud entendia que a psicanálise era uma psicoterapia. Quando que a psicanálise deixou de ser entendida e por quem ela deixou de ser entendida como uma psicoterapia? Acho que é um bom debate aí. Na continuidade, a gente vai lá para 1940, um dos últimos textos que o Freud estava escrevendo. Ele faleceu em 1939, esse é um texto póstumo, que são algumas lições elementares de psicanálise. Esse foi o primeiro episódio que eu apresentei no Psicanálise Paralela. Olha para você ver a distância e o texto que eu escolhi para começar, porque ali ele estava se propondo a fazer uma nova introdução da psicanálise, né? Falar do campo mais uma vez. Ele retoma o debate sobre o funcionamento do psiquismo, apresentando a sua concepção de inconsciente e diferenciando da concepção dos filósofos que existiam, que tinham na época, os debates da época. Esse texto, inclusive, né, ele vai falar do trabalho científico da psicanálise, retoma a hipnose para falar de algumas questões. Ele fala da diferença entre o inconsciente entendido filosoficamente e o inconsciente entendido metapsicologicamente. Esse texto aqui, ele dialoga com o texto que eu vou apresentar no episódio 44, daqui a pouco eu falo dele, ou seja, o próximo texto do Psicanálise Paralela, que ele vai relacionando aí com vários desses materiais. Dando sequência, então, Freud faleceu em 1939. Em 1945, Otto Fenichel, ele escreve um livro chamado Teoria Psicanalítica das Neuroses. Eu estou aqui fazendo uma colinha para a gente ver, e nesse livro, um dos capítulos se chama Conversão.
Aqui ele está falando do caso Dora. Por quê? Esse texto já faz parte da segunda temporada, que daqui a pouco eu vou falar, que é quando eu faço uma caminhada por textos relacionados a Dora, que falam de Dora, que é o caso do fragmento da análise de um caso de histeria. É o caso que eu apresentei nos episódios 20 a 25. Daqui a pouco eu comento isso. E aí, nesse capítulo do livro, o Fenichel vai construir uma reflexão sobre a conversão histérica, seus sintomas, a relação deles com o complexo de Édipo, o tratamento psicanalítico e a profilaxia em termos do que se espera, né, após o tratamento, os efeitos disso, as consequências. E ele começa a fazer um debate muito interessante sobre a psicanálise e a ciência. Ele faz uma defesa da psicanálise enquanto ciência que é muito interessante e tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando agora na terceira temporada. Provavelmente eu vou voltar nesses textos para a gente refletir um pouco. Em 1949, já 4 anos depois desse texto do Fenichel, 10 anos depois do falecimento do Freud, o antropólogo Claude Lévi-Strauss escreve um texto chamado O Feiticeiro e Sua Magia. Esse texto ele é próximo de um outro texto chamado A Eficácia Simbólica, no qual ele está fazendo um conjunto de debates e reflexões sobre o xamanismo e, ao refletir sobre isso, ele compara o xamanismo com a psicanálise enquanto uma terapêutica moderna relacionável às práticas xamânicas. É muito interessante esse debate, em especial nesse texto. Ele fala sobre o tema da eficácia simbólica, a partir da qual o xamã tem seu poder, e é nesse ponto que ele começa a discutir também o lugar da psicanálise, como é a prática da psicanálise nessa perspectiva, e aí é um debate muito rico que serviu para o Lacan, o Lévi-Strauss francês, né, serviu para o Lacan avançar com uma nova teoria para pensar o campo psicanalítico. Então, perceba que aqui o Lévi-Strauss ele vai abrindo um caminho distinto dos psicanalistas do ego, abrindo um caminho distinto da psicoterapia psicodinâmica dos Estados Unidos, e ele vai dando bases novas para outros autores, em especial, em particular o Lacan, pensarem de outra maneira o campo psicanalítico. Em 1951, articulando já com uma nova leitura que vem do Lévi-Strauss, mas também do Hegel, o Lacan, na França, escreve esse texto chamado Intervenção sobre a Transferência. É o episódio 28 do Psicanálise Paralela. O do Lévi-Strauss foi o episódio 4, né, que está aí, foi lá no comecinho do nosso percurso. Então, 2 anos depois, o Lacan dá esse passo em que ele faz uma leitura específica da dialética hegeliana a partir do ensino do Alexandre Kojève, e ele retoma o caso Dora, o texto do fragmento da análise de um caso de histeria, e pensa a psicanálise como uma experiência dialética entre analista e paciente, situando a transferência em relação à contratransferência do analista, ou seja, a transferência não é simplesmente os afetos e as moções inconscientes do paciente que se projetam no analista. Na verdade, ela é algo relativo à contratransferência do analista, que é a soma dos erros, equívocos, problemas, falta de conhecimento, de informação do analista. Ou seja, para o Lacan, a transferência enquanto resistência não é algo que surge porque o paciente está com dificuldade, surge porque o analista se equivoca no trabalho. Então ele muda, ele inverte a lógica, e o Lacan vai realmente para uma lógica muito distinta. Isso é bem interessante. Dando sequência, em 1966, 15 anos depois desse material do episódio 28, que são os episódios 10 a 14, lá atrás ainda, o próprio Lacan escreve um texto chamado A Ciência e a Verdade. Ele é o primeiro capítulo, a primeira lição do seminário 13, chamado O Objeto da Psicanálise. Eu apresentei lá nesses episódios. E ele cria um ponto de referência do seu ensino. Em 1966 ele estava no ápice, esse texto é de 65, saiu no livro Escritos em 66. Ele está ali no ápice, num momento de crescimento muito importante do movimento estruturalista, o trabalho dele, inclusive, enquanto psicanalista, enquanto mestre de escola em psicanálise.
ele iguala, ele faz um trabalho ali importante igualando o que ele chama de sujeito da ciência com o que ele chama de sujeito da psicanálise. Tem todo um debate da relação entre psicanálise e ciência, sem misturar necessariamente uma com a outra, mas posicionando uma em relação à outra, e ele separa a psicanálise desses outros modos da relação com a verdade como causa. Eu acho que é o ponto central desse debate dele nesse texto, embora seja um texto muito denso, muito amplo, que são a magia, a religião e a ciência, ou seja, a psicanálise não é nem uma prática mágica, e aí eu acho que ele faz uma referência ao Lévi-Strauss, no Feiticeiro e Sua Magia. Ela não é uma religião e não é uma ciência, mas ela o tempo todo tem que estar se posicionando diante desses outros campos. Eu acho isso, assim, algo muito interessante, como ele se posiciona. 1966, né? Episódios 10 a 14, a gente dá sequência. 1967, episódio 29, um ano depois, o Ralph Grimson, ele não é lacaniano, ele já estava ali num outro campo, ele, se eu não me engano, é inglês, ele foi inglês, ele escreve um livro, ele publica um livro chamado A Técnica e a Prática da Psicanálise. Esse livro era ele propondo o trabalho da psicanálise clássica, retomando o trabalho do Freud, mais por uma via ali mais focada em algum tipo de leituras, né? A psicanálise do ego, a análise das resistências, etc. Então perceba que se o Lacan ia por uma via, os psicanalistas psicodinâmicos de outro, o Ralph Grimson com a psicanálise clássica, os psicanalistas do ego, e cada um ia, junto obviamente com aqueles próximos, os seus pares, debatendo por uma certa via. Ele faz um debate da importância de organizar o campo psicanalítico por conta do debate científico, e ele apresenta a técnica e a prática da psicanálise clássica para fortalecer esse debate. Ali ele apresenta o desenvolvimento da técnica ao longo da história, os conceitos e componentes da técnica, o que é a produção do material, como é o trabalho do analista, etc. As indicações e as contraindicações da psicanálise enquanto uma prática. É um texto bem interessante, e aí ele segue por uma outra via que não a do Lacan. Em 1973, aí já alguns anos depois, são 6 anos depois, o Foucault, refletindo, Foucault era francês, ali um filósofo, psicólogo, tinha vários trabalhos, historiador, epistemólogo. Ele escreve um artigo pequeno, 2 páginas só, chamado O Mundo é um Grande Hospício. Apresentei no episódio 7 do Psicanálise Paralela. E ele ali reflete sobre o poder, a questão do poder no contexto das práticas terapêuticas, a partir do momento em que o Estado em nação, passa não somente a ocupar a questão do poder enquanto força, mas também pensar o poder relacionado ao saber, né? Ou seja, essa relação do saber com o poder, a constituição dos estados democráticos, e também ele passa a cuidar da saúde da sua população como uma forma de controlar essa população. Então, ele se pergunta nesse texto, quem definirá, eu coloquei quem, mas quem definirá o que é o normal? É o médico que vai definir? E como é que ficam os psiquiatras, psicanalistas e psicólogos? Quem fica no lugar dessas práticas de poder? Então, ali ele já está indo para uma outra reflexão sobre como as práticas psicoterapêuticas são práticas de poder, e aí a gente precisa pensar a respeito disso. No ano seguinte, 1974, o Karl Popper, foi lá no episódio 9, eu apresentei, ele escreve um artigo chamado O Problema da Demarcação, e nesse artigo ele vai apresentar esse debate da demarcação, a sua proposta sobre a falseabilidade, ou seja, ao invés de tentar provar uma teoria em função das evidências positivas a respeito dela, porque, né, o cientista deveria tentar refutar a sua teoria, as suas hipóteses, melhor dizendo, e enquanto ele não consegue refutar, essas hipóteses ainda funcionam, elas ainda servem no campo científico, ou seja, ao invés de um trabalho positivo de ficar encontrando novas evidências para comprovar, o que deixaria de fora todas as coisas que refutariam, o objetivo seria, na verdade, buscar formas de refutar. Enquanto não consegue refutar, isso mostra que essa hipótese, essa teoria, ela ainda tem validade, ela ainda serve. E aí, nesse debate entre ciência e não ciência, ele vai exemplificar com dois campos muito importantes, que são o marxismo, que ele vai dizer que teria sido uma ciência no passado, mas deixou de ser, porque se transformou em uma forma
mais religiosa, ou grupal, no sentido de se aficionar às suas ideias. E o outro exemplo seria a psicanálise, que nunca teria sido ciência na perspectiva do Karl Popper, porque sempre se imunizou de qualquer tipo de crítica, de qualquer tipo de debate em relação à validade das suas teses. É um grande problema para a gente debater. Eu, inclusive, discuto isso lá e discuto em outros episódios também, que eu vou comentar daqui a pouco. Em 1983, teve o livro chamado Freud e a Mulher. Eu estava aí nas discussões do caso Dora nesse material, que foi o Jean-Paul Assun, se eu não me engano, acho que é esse nome mesmo. Ele, a partir da teoria do Lacan, faz um conjunto de considerações sobre os textos de Freud a respeito da feminilidade, pensando ali o sintoma histérico como contrapartida às exigências dolorosas feitas às mulheres. Aqui, a partir da teoria do Lacan, ele já está numa perspectiva muito diferente da forma como Freud pensava os sintomas. Porque se Freud pensava os sintomas no contexto do conflito psíquico entre o eu e o isso, entre os impulsos sexuais e as proibições, aqui, numa leitura lacaniana, ele já estava pensando no sintoma histérico como aquilo que as mulheres produzem como uma forma de lidar com as exigências dolorosas que lhes são feitas. Acho que isso é uma perspectiva completamente diferente e que o Freud não deu conta de avançar nesse sentido, foi a teoria do Lacan que deu conta de seguir por aí. Em 1985, o Oliver Sacks, ele publica, melhor dizendo, um livro chamado O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. E nesse livro tem um artigo chamado It Tiki Ray, que é o Ray dos tiques e xistes, que era uma pessoa com síndrome de Tourette, e ali o Oliver Sacks vai contar a história do desenvolvimento dos conhecimentos sobre a síndrome de Tourette, a influência das concepções psicanalíticas diferentes, e tem um texto que eu apresentei parte dele nesse episódio, que é a concepção psicanalítica sobre os xistes, a questão da sexualidade, masturbatória, etc. Ou seja, uma concepção bem do começo, lá dos primórdios da psicanálise. E aí o Oliver Sacks volta nessa história para falar as consequências problemáticas disso, de como a síndrome de Tourette ficou esquecida por um bom tempo, até que nas décadas seguintes, foram os pacientes que foram buscando tratamentos, ajuda e formas de lidar com isso. E aí, nesse sentido, ele conta a história do Ray, dos tiques e xistes, e como ele foi construindo terapeuticamente esse trabalho com o Ray. É interessante porque é o episódio 3 do Psicanálise Paralelo. Eu apresentei lá atrás para discutir sobre a importância do trabalho terapêutico, né, do envolvimento com o outro. Aqui eu estou trazendo num outro contexto, percebe? 1986, naquela discussão também do caso Dora, o Serge André, eu acho que é André que fala, ele escreveu esse trabalho, esse livro, que é O que Quer uma Mulher. E ele também, a partir da teoria lacaniana, tal como Jean-Paul Assun, que eu apresentei no episódio 30, ele se pergunta sobre o que é possível saber do querer de uma mulher, ao invés de pensar a mulher como se a mulher existisse, já dentro do campo da teoria do Lacan. O Lacan tem essa discussão sobre o que é uma mulher, ao invés de a mulher, como se existisse um modelo de mulher, como se existisse um significante que desse conta de ser de representar todas as mulheres como uma categoria universal. Então Lacan faz uma crítica à tentativa de universalizar o que é uma mulher. De fato não daria. E cada mulher é única nesse sentido, né? Então o Serge André vai falar do tema do não todo a partir da teoria do Lacan, a lógica fálica em relação às concepções freudianas ali, que o Freud ia se escorregando muito pela lógica da relação da mulher com a castração, com a inveja do pênis, com a saída para a feminilidade pela via da maternidade. O Freud ficou ali se escorregando com essas questões. Na sequência, em 1991, os episódios 32 e 33 do Psicanálise Paralela, a Felice Zupac, ela faz uma descrição no livro O Xadrez Psicanalítico, então foram 2 episódios, dos temas relativos às técnicas das psicanálises de Freud e de Lacan. No episódio 32 eu falei do Freud, no episódio 33 eu falei do Lacan,
E aí, isso vai possibilitando a gente ter uma noção global da teorização da técnica em ambos os autores, considerando suas diferenças. Isso é muito bom, acho que é um trabalho muito importante, porque de fato são trabalhos muito distintos. Embora o Lacan tenha sempre mantido uma relação de debate com Freud, ele se afastou imensamente do que foi a teoria freudiana e a técnica freudiana, que eu acho que o Ralph Grinson, que eu apresentei no episódio 29, foi muito mais nessa direção do que o Lacan, para pensar assim. O Freud, ele continuou na psicanálise clássica, ele foi renovado na psicanálise lacaniana. E aí, dando sequência, em 1992, o Chaim Katz publica um livro chamado A Histeria, o Caso Dora, Freud, Melanie Klein, Lacan, com vários artigos de diferentes psicanalistas discutindo o caso Dora a partir de várias perspectivas. Muito interessante, eu gosto muito desse material. Neles eu apresentei então vários episódios do 34 até o 38, o 34, 35, 36 e 37 foi de um texto do Chaim Katz, que foi o Freud, o caso Dora e a histeria. Esse texto está dividido em 3 partes. Na primeira, tratando do sintoma. Na segunda, o lugar do analista e do trauma, o lugar do analista, e aí contra a transferência, a questão da teoria, do campo, etc. E o terceiro, sobre o trauma psíquico. Muito assim, eu acho que, para falar assim, eu gostei muito desse texto. O texto que eu mais me identifico é o episódio 4, O Feiticeiro e Sua Magia, do Lévi-Strauss. Mas o texto que eu gostei muito de ter estudado, gostei muito, muito, muito mesmo, foi esse, Freud, o Caso Dora e a Histeria, do Chaim Katz, dos episódios 34 até o 37. Então, se quiser, vai lá neles, que são um texto muito bom, muito bom. E o episódio 38 é um texto que está no mesmo livro, é um ensaio sobre o estilo em psicanálise do Joel Birman, em que ele vai tratar sobre o escrito, o saber e a transferência, pensando no estilo, o estilo em psicanálise. É um material muito bom, eu fiz algumas críticas a esse material por conta de uma não revisão do texto, é um debate para se pensar, tá lá também. Mas isso aí em 1992, aqui seria, o 38 foi o último episódio da segunda temporada. Acabou que eu não dei continuidade, e aí quando eu fui pro episódio 39, eu já estava na nova temporada, a temporada 3, e foi por outra via, né? Em 2001, o artigo ali, os materiais, foi um debate, um livro, melhor dizendo, chamado Diálogos, feito pela Elizabeth Rudinesco e pelo Jacques Derrida. Eu apresentei o último capítulo, chamado Elogio da Psicanálise, lá nos episódios 15 até o 18. Então foram 4 episódios apresentando. Os 2 dialogam sobre temas relacionados à psicanálise, porque atravessa a relação de ambos. Em especial, o que são os amigos da psicanálise, que é um termo que me agradou muito para pensar, ou seja, o amigo da psicanálise é aquele que ao mesmo tempo reconhece a importância do campo, mas pensa e critica e coloca questões ao campo por conta dos seus problemas, ou seja, o amigo implica algo que diz respeito à rivalidade ou ao inimigo, né? No sentido de ter essa dupla posição, isso é muito legal. Eles falam também das grandes máquinas freudianas, as teorias do Freud, as ficções que o Freud construiu para pensar o trabalho, as instituições de formação, geopsicanálise, judaísmo, práticas etno-religiosas, a questão do falo. É um debate muito bom, muito bom, muito bom mesmo, tá? De 2010, percebe que já está chegando aqui na gente. Eu apresentei no episódio 19, continuação inclusive lá dos 15 a 18, foi a continuação direta, um artigo que o psicanalista, que é psicólogo, Jonathan Shedler, publicou chamado A Eficácia da Psicoterapia Psicodinâmica. Nesse material, o Shedler já não está indo mais na leitura do Lacan, já não está indo pela psicanálise clássica, ele está indo pelo campo da psicoterapia psicodinâmica, que é uma prática que foi sendo desenvolvida principalmente nos Estados Unidos. Com base na psicanálise, é a forma como os Estados Unidos depois foram se apropriando de outra maneira e contribuindo para o campo psicanalítico. E aí o Shedler fala sobre a postura arrogante dos psicanalistas em não debater a questão da eficácia, apresenta várias características, são 7 características da psicoterapia psicodinâmica ou psicanalítica, traz os resultados de meta-análise, de pesquisas em eficácia e de estudos relacionados, debate a questão do efeito Dodo, no sentido de que as práticas psicoterapêuticas em geral, quando bem realizadas, elas apresentam resultados muito parecidos e assim por diante. Tem muita discussão por aí.
e isso aqui contribui para o debate sobre psicanálise e psicoterapia que eu fiz recentemente. 2022, a gente já agora, episódios 41 a 43 do projeto Psicanálise Paralela, que ali eu fiz uma recomposição dos textos dos dois verbetes, que eu apresentei nos episódios 39 e 40 do Psicanálise Paralela. Então eu destrinchei o texto, rearticulei com vários textos do Psicanálise Paralela e falei de vários aspectos ali do Zeitgeist, o espírito da época no contexto do Freud, metapsicologia freudiana, o método terapêutico da psicanálise do Freud e como foi se desenvolvendo, né, como foi sendo pensado por outros autores, a teoria psicossexual do Freud, a concepção dos padecimentos psicopatológicos e como que essa concepção foi mudando de um autor para o outro, o que foi ficando, o que não foi. Em especial, discuto a questão do conflito psíquico na teoria psicanalítica não lacaniana e como que aparentemente não aparece essa noção de conflito psíquico entre o eu e o isso na teoria do Lacan. Eu deixo isso como uma questão, qualquer coisa vai lá nesses episódios para ver isso. E também a pretensão de ciência da psicanálise, que esse texto, que eu construí esse texto e os dois verbetes já fazem parte dessa terceira temporada com o próximo episódio que eu já estou estudando para caminhar com ele. Se tudo der certo, eu ensaio e filmo nessa semana e já vou editando para as seguintes, que é o Psicanálise Paralela 44. O texto é O Significado da Psicanálise na História da Ciência. É um artigo, melhor dizendo, do James Van Tesler, de 1921, publicado ali no Jornal Internacional de Psicanálise. Ele é contemporâneo, portanto, dos dois verbetes de enciclopédia escrito pelo Freud. É um debate muito interessante para a gente pensar, porque ele vai articulando a psicanálise e o trabalho do Freud, pensando da promessa que a psicanálise estava construindo para os campos da psicologia da época. E aí o debate psicanálise e psicologia também vai aparecer. Então temos aí de 1890 até 2022 vários materiais para a gente pensar e agora eu vou alimentando com novos debates. E eu quero trazer para você um último ponto para a gente pensar que se ali atrás eu vim apresentando a linha histórica, aí todos os episódios dá para ver, né? Acho que tá bem bonitinho isso aqui. Só um orgulho de poder fazer isso, assim, eu estou muito feliz. Eu sempre quis fazer isso, né? Poder organizar dessa forma. Aqui está organizada na linha histórica, perceba, né, os episódios indo da esquerda para a direita, na primeira linha, na segunda linha e na terceira, mas eu vou apresentar então agora muito rapidamente só as linhas indicando as 3 temporadas do projeto, para você ter uma noção. Então o primeiro episódio está lá no cantinho, na sua direita em cima, é o episódio 1. Dele a gente vai para o episódio 2, o episódio 1 é de 1940, o episódio 2 é de 1911, formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Dali a gente foi para o episódio 3, que ele está lá em 1985, Oliver Sacks, Whittick Ray, para debater a questão da terapêutica, do vínculo com o outro. Dali a gente foi para 1949, Levi-Strauss, no Feiticeiro e Sua Magia, para discutir eficácia simbólica. Dali, a gente foi para o episódio 5, Tratamento Psíquico ou Anímico, o Freud debatendo a importância, apresentando a hipnose como método terapêutico e a importância do trabalho com as palavras. Eu estava conversando muito sobre isso naquele momento, o trabalho da magia das palavras. Dali a gente vai para o Sugestão em Psicanálise, episódio 6, do Ferenczi, já criticando a hipnose e trazendo ali, de fato, a associação livre, o novo método, que era o método psicanalítico. Ele estava em 1912. Dali a gente foi para o episódio 7, no Foucault, porque eu queria o Foucault trazendo suas críticas aos métodos terapêuticos, a questão do poder em relação aos métodos. Perceba que eu fui fazendo um caminho na primeira temporada, que era a questão da terapêutica. E dali eu fui para o episódio 8, que é o Explicações, Aplicações e Orientações, com o Freud discutindo as críticas à psicanálise, a questão da eficácia do método psicanalítico enquanto uma terapêutica. Perceba aí o caminho da primeira temporada, estava indo por essa via. Dali eu comecei a entrar no debate sobre ciência. E aí eu comecei o problema da demarcação em 1974, do Karl Popper. Fomos então para o Lacan, nos episódios 10 a 14, na Ciência e a Verdade, discutindo a noção de ciência no Lacan e como que ele pensava a psicanálise já de uma forma muito distinta da do Freud.
E depois que eu entrei nessa parte da ciência, nós fomos para as implicações do campo psicanalítico, instituição psicanalítica, geopsicanálise, a questão de psicanalistas trabalhando ou junto com práticas de violência na ditadura militar. Eu discuti muito essa questão e aí depois disso eu voltei para o tema da eficácia no episódio 19 com o Jonathan Shedler e eu fui caminhando já por essa via e então fui para o caso Dora, que são os episódios 20 a 25 lá em cima, na primeira linha ali histórica, 1905, e com o episódio 25 eu fechei a primeira temporada do Psicanálise Paralela, desde a terapêutica, caindo lá de cima, despencando, da terapêutica para a questão da eficácia, instituição, implicações, quer dizer, eficácia, ciência, depois instituição, implicações, impacto, e aí volta para a terapêutica e o caso Dora. Primeira temporada. Na segunda temporada eu continuei dali, aí foi buscando Dora, procurando Dora nos vários artigos e materiais. Episódio 26, Determinismo, Crença do Acaso, do Freud, de 1901, que ali ele discute o caso Dora em determinados momentos, inclusive a escolha do nome Dora para a paciente. O episódio 27, 1945, do Otto Fenichel, Conversão. Então, fui lá buscar, achei esse artigo, esse capítulo que ele falava também do caso Dora. No episódio 28, Intervenção sobre a Transferência, Lacan está discutindo as intervenções do Freud, mostrando uma outra leitura sobre o caso Dora. Episódio 29, perceba que os episódios da segunda temporada, tirando o 26, mas o 27, o 28, o 29, eles estão alinhados, porque eles estão, historicamente, já foi uma temporada que eu fui caminhando muito mais próximo na história. A técnica e a prática da psicanálise com o Ralph Grinson, e ali eu apresentei também algumas partes que ele fala do caso Dora. No episódio 30, a gente foi lá, 1983, Freud e a Mulher, do Jean-Paul Assun, que eu falei agora há pouco. Episódio 31, do Sérgio André, O que Quer uma Mulher, também discutindo lá sobre o desejo, a feminilidade, e aí como Freud lidou com essas concepções. Então remetia também ao caso Dora, ao caso da Ana O também, eles voltam nesse material. Depois, o Xadrez Psicanalítico 1 e 2, episódios 32 a 33, que foi de 1991, e ali a Sueli Suzupaki fala do caso Dora, principalmente na primeira parte. Eu dei continuidade falando do Lacan também na segunda. E o último material, o último grupo de materiais foi esse artigo, foi o Freud, o caso Dora e a histeria, do Chaim Katz, e o ensaio sobre o Chile em psicanálise, do Joel Birman. Eu ia continuar todo o livro e depois eu ia apresentar outros materiais, inclusive algumas críticas a como Freud trabalhou. Só que eu fiquei um ano, foi o ano de 2021, ano passado, eu não consegui trabalhar com a internet, ficou, enfim, meio de pandemia, muita coisa, muitas questões. Eu voltei agora, e aí eu já não voltei mais no mesmo gás, eu voltei com uma outra leitura, com novas questões, e eu fui para o episódio 39, lá em cima, episódios 39 e 40, que é o texto dos dois verbetes de enciclopédia, de 1923, já entrando na temporada da discussão de ciência e psicanálise, ou psicanálise e ciência, e na sequência eu já montei o estado da arte da psicanálise, que é uma tentativa de estado da arte, uma tentativa de atualizar os dois verbetes de enciclopédia que o Freud escreveu em 1923. Então, a partir de agora, eu vou seguindo por essa linha. Nós vamos aí para o significado da psicanálise na história da ciência, do James Van Tesler, e eu espero que você se agrade com isso, que a gente trabalhe, tem muito material. Você vê que isso vai criando as linhas de raciocínio aí da caminhada do Psicanálise Paralela. Eu fico muito feliz por isso. Espero que também esteja contribuindo para a sua caminhada de estudo. E eu acredito que esse material aqui pode ajudar a dar um norte para você. O que você está querendo estudar, como, quando, de que maneira. Acho que isso aqui dá um grande resumo, um conjunto de articulações do Psicanálise Paralela para você, tá bom? Deixa eu virar aqui, vamos ver, voltei para cá, isso. Então eu espero que isso te ajude nesse percurso de estudo. Eu estou à disposição, a gente vai trocando ideias aí nos comentários. De pouco em pouco os trabalhos vão seguindo. Eu estou fazendo um grupo de estudos, temas da técnica psicanalítica. Se você tiver interesse,
É possível participar de forma avulsa, tem material, as gravações ficam disponíveis, assim, tem muita coisa aí pela frente, é só entrar em contato que a gente vai conversando, tá bom? Então um abraço para você, até o próximo episódio, que é o episódio 44 do Psicanálise Paralela, e a gente vai se encontrando aí pela internet. Tchau, tchau, valeu!